Pronto, mais uma vez, bom dia a todos, né, e a todas. Como eu falei, estamos iniciando mais um dia, né, da nossa oficina, tá certo? Se caso no decorrer da oficina vocês aparecer alguma dúvida, vocês podem estar perguntando, tá certo? E aí, se caso eu souber, eu já vou respondendo. No caso contrário, depois eu vou em busca das informações para vocês, tá bom? Bom, só falando novamente para reforçar que essa oficina ela está sendo gravada para o uso do Acessuas Trabalho, tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de promoção pessoal, certo? Onde a gente vai englobar a parte de entrevista de emprego, vamos trazer um pouquinho dos tipos de entrevista, as dicas para você se sair bem nas entrevistas, as principais perguntas que normalmente ocorrem nas entrevistas. E daí depois a gente vai pular para a dinâmica em grupo, que aí a gente vai falar um pouquinho da finalidade e da função da dinâmica em grupo, os tipos de técnicas de dinâmica, dicas de como você se sair bem na dinâmica e vamos trazer um pouquinho do marketing pessoal, tá certo? E aí, como eu falei, qualquer dúvida que for surgindo, vocês vão falando e se também quiserem compartilhar as informações aqui conosco também, podem falar que será sempre bem-vindo, tá certo? Então, vamos lá. Entrevista de emprego, né? Quando a gente já parte para a parte de entrevista de emprego, eu pergunto a vocês, aí já vem vocês, eu acho, perguntando, né? Já vem a professora com várias perguntas, né? Mas enfim, vamos lá. Entrevista, quem aqui já passou por uma entrevista de emprego? Conta aí um pouquinho da experiência de vocês. Eu nunca passei. Certo, a Analice disse que nunca participou, né, de uma entrevista. Alguém já participou de entrevista? Bom, Eu sempre trabalhei, mas sempre foi por indicação. Não precisava, eu nunca passei por entrevista, por indicação via direto. Para o cargo de funcionário. certo. A mesma coisa praticamente foi eu praticamente nunca precisava de fazer entrevista. Era bem entrevista. Eu só havia umas perguntas que fazia, mas já era certo. Certo, muito bem. Então vamos agir, a gente vai falar da entrevista, então. Entrevista, né? A entrevista para uma vaga de emprego por muitas vezes a gente sabe que é um momento assim de muito medo, né? De muito nervosismo. A gente fica com aquela tensão, a gente fica um pouco tenso, né? A gente já sai de casa já pensando, né? Será que vai dar certo? Como é que eu devo me comportar? O que será que vão me perguntar? São feitos vários tipos de questionamentos e aí a gente fica criando aquele nervosismo e acaba tendo aquela barreira, né? De certa forma. Mas isso é normal, né? Eu acredito que aconteça isso com muitas pessoas. Então, assim, a entrevista para uma vaga de emprego por muitas vezes um momento de muito medo e nervosismo, de fato. Por isso, devemos estar preparados, né? E preparadas, porque é fundamental para que possamos ter um resultado satisfatório durante o processo seletivo. Então, é importante a gente entender que o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo. E a qualificação ela é fundamental, né, na escolha do candidato ou da candidata. E aí o objetivo da entrevista é justamente avaliar os conhecimentos técnicos específicos de cada entrevistado ou entrevistada de acordo com o requisito da vaga. E aí a gente traz para vocês aqui os tipos de entrevista, né? Porque a gente sabe que são vários tipos de entrevista. Nós temos a entrevista técnica, né? E aí essa entrevista técnica, geralmente, ela é realizada por um profissional, onde esse profissional ele tem um domínio na área, no qual são feitos questionamentos. Esses questionamentos eles são voltados, né, para a qualificação e também competências que o cargo a ser preenchido exige. E também poderá ser aplicado testes e provas para testar o conhecimento e os níveis de habilidades de cada um. Foi aquilo que eu falei ontem, não sei se vocês lembram, quando a gente falou na parte de currículo, né? Onde eu disse, pessoal, só coloquem aquilo que de fato vocês têm como comprovar, né? Na parte de cursos, né? Cursos e qualificações. É aquilo que vocês sabem de fato fazer. Por quê? Imagina uma entrevista dessa, uma entrevista técnica dessa, onde eles podem colocar testes e provas para testar o conhecimento e habilidade de cada um de vocês, e vocês na hora não souberem fazer.
Então, assim, o que eu falei ontem, na verdade, faz sentido no de hoje, da entrevista, né? Então, quando você diz assim, eu sei eu sei digitar perfeitamente. E aí a vaga é justamente para digitador, né? Ou digitadora. E aí ele vai te colocar nesse tipo de teste, vai pegar um computador, olha, digita aqui esse texto. E aí você não consegue digitar. Tá entendendo? Então, assim, só coloquem aquilo que de fato vocês sabem fazer, que de fato vocês têm como comprovar, tá certo? E na entrevista também, citar aquilo que de fato vocês sabem e tem como fazer. Porque se partir por algum tipo de prova, de teste, vocês vão sair perfeitamente, né? Então, fiquem sempre atenados a isso, tá? Tem também uma entrevista comportamental. Que essa entrevista comportamental, pessoal, ela avalia as habilidades e a personalidade do candidato, né, ou da candidata, para poder verificar se é compatível com as exigências do cargo ou não. Então, os pontos abordados vão desde as experiências anteriores de vocês, comportamentos também diante de alguma situação e até a área de atuação que seria relevante para ocupar a vaga. Assim, eu costumo dizer que, na verdade, a gente está sempre sendo observado, né? A partir do momento que você entrega o seu currículo, você está sendo observado. A partir do momento que você chega para uma entrevista, que você está lá esperando chegar a sua vez, você está sendo observado. Então, aí, queira que não, já faz parte, né, desse processo seletivo. Imagina, você está lá esperando a tua vez, né? E aí demora bastante, você fica com aquela falta de paciência, aí vem uma impaciência, uma intolerância, aí você começa a ficar agitado. E aí chega lá na hora da entrevista, aí você diz, não, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Nossa, será que realmente você é essa pessoa calma e tranquila? Se há pouco tempo atrás, você estava lá super irritada, nervosa, né? Por conta da questão da demora, entendeu? Então, assim, a gente está sempre sendo observado. E quando diz assim, um comportamento diante de alguma situação, imagina que você está trabalhando com um grande amigo seu, né? Coincidentemente, vocês estão trabalhando no mesmo espaço, no mesmo local, e aí eles podem colocar lá algum tipo de situação onde de repente você viu uma situação lá na empresa que envolveu aquele teu amigo, ou então aquele teu colega de trabalho mesmo. E aí, o que você faria diante daquela situação, né? Então, assim, são coisas assim que eles podem estar perguntando para ver qual seria o comportamento de vocês. Como é que vocês reagiriam diante de uma determinada situação, né? Será que vocês falavam, vocês escolhiam, vocês tentavam resolver de outra forma, entendeu? Então, assim, fiquem ligados e atenados a isso, porque eles podem colocar alguma situação para que vocês possam resolver, né? E ver realmente como vocês se sairiam diante daquela problemática, né? E a questão também, como eu falei, a gente está sempre sendo observado, tá, gente? Isso é em tudo. Na verdade, eu costumo dizer que a gente está sendo observado não é só na parte profissional, não, isso é na vida, né? Onde a gente chega, a gente está sempre sendo observado, tá certo? Tem também aqui a entrevista em grupo. O próprio nome já está dizendo, é uma entrevista coletiva, né? Então, o caráter dessa entrevista, como eu falei, ela é coletiva. E aí vai procurar avaliar vários candidatos ao mesmo tempo para poder filtrar aqueles, né, ou aquelas que sobressaem diante de alguma atividade proposta. E além também de poder ver como é que eles trabalham em equipe e como é o relacionamento daquela pessoa com o grupo, né? Visando sua totalidade, né? Porque assim, vai que você de repente vai trabalhar numa empresa que não vai ser apenas você, e sim um grupo, né? Um coletivo. Então, como é que você iria trabalhar com aquelas pessoas? Você consegue lidar bem com as pessoas, com a situação, com os problemas, né? Você consegue trabalhar em equipe? Como é seu comportamento, sua postura, enfim. São N fatores, né? Que envolvem isso aí, tá? Tem também uma entrevista por telefone, pessoal. Geralmente, a gente sabe que o primeiro contato com o candidato é por telefone, né? Então, por isso é muito importante a gente se atenar à maneira como vamos atender o telefone e a interação com o entrevistador.
Porque essa entrevista ela é muito utilizada para poder coletar informações básicas que por algum motivo não constou ou não ficou muito clara, né, no seu currículo. Então, assim, eu costumo dizer, né, que a gente nunca sabe quem está do outro lado da linha, né? Então, às vezes, a gente está num momento, assim, irritado naquele dia, a gente não está num bom momento, né? E aí, de repente, o telefone toca, né? E aí, você atende o telefone com uma forma grosseira, por exemplo, né? Então, como eu falei, ninguém sabe quem está do outro lado da linha, você não sabe quem está te ligando. Imagina, você atende o telefone de forma grosseira. E aí é justamente o entrevistador, né, alguém que gostou do teu currículo, que está querendo que você faça parte ali da equipe, né, quem sabe. E aí você atende o telefone dessa forma, você pode até correr o risco, a gente nunca sabe, né, mas pode até correr o risco de terminar perdendo a oportunidade, né, porque imagina, se você atende o telefone assim, imagina no seu trabalho, né, no dia a dia como você não seria. Então assim, cuidado como vocês vão atender o telefone. É sempre bom falar assim, ó, alô, bom dia, que deseja, você quer falar com quem? Pois não, entendeu? Então assim, tomar muito cuidado, tá certo? Com essa questão do telefone, tá bom? Principalmente ali, né? A gente sabe que tem muitos números de telefone, né? Que não é daqui do nosso estado, é de outros estados, né? Que ligam constantemente e às vezes a gente fica irritado, né? De tantas pessoas ligarem, mas às vezes acontece que a empresa, ela não é nem daqui, ela pode ser de fora, né? Então, por ela ser de fora, às vezes eles entram em contato com o número de lá, daqui pra cá, tá certo? Então é bom sempre se atenar a isso aí, tá bom? Pronto, então vamos lá. E aí a gente também tem uma entrevista por vídeo, não é isso? A entrevista por vídeo, pessoal, a gente sabe que assim, no momento atual que a gente tá vivendo, né? Eu acredito que vocês vão passar muito por isso, né? Por conta da questão que a gente está passando por essa questão do Covid, né? Não está podendo ter aglomeração. Então, o mercado de trabalho, a gente sabe que se modifica, né? Juntamente com a própria tecnologia. E aí, esse tipo de entrevista, ele vem sendo muito explorada, tá? Então, a entrevista por vídeo, além de ser flexível, vai agilizar também o tempo gasto, tanto para o candidato, como também para a empresa, né? E é usado principalmente quando a sede também da organização fica em um local que não é muito distante, né? E que também da residência, né, de cada candidato, tá certo? Então, assim, quando a gente fala de entrevista por vídeo, não é porque, gente, vocês vão estar na casa de vocês, né, fazendo essa entrevista, que vocês têm que deixar assim, como se nada tivesse acontecendo, né? Muito pelo contrário, vocês têm que imaginar que vocês estão lá na empresa, então vocês procuram o quê? Um local adequado, tá certo? Conversa com os familiares de vocês também, olha, explica, olha, tal dia, tal horário, eu vou ter uma entrevista, tá certo? E aí eu vou precisar de um pouco de silêncio, tá bom? E aí procura também botar uma roupa adequada, verifica um ambiente também adequado, tá certo? Para que vocês também possam se sair bem também na entrevista de vocês, tá certo? Bom, isso aí só são algumas entrevistas mesmo que pode acontecer, tá certo, de vocês estarem passando. Principalmente essa questão da entrevista por vídeo, né? Eu não sei se vocês já passaram por algum tipo de entrevista, né? Mas se vocês passarem, então sempre é bom se atenar a isso aí, tá certo? Então, assim, como eu repito novamente, não é porque você não está lá na empresa presencialmente que você vai ter que estar de toda forma, tá certo? Então, procura na tua casa um local, assim, adequado, um local apropriado, que não tenha muito barulho, uma vestimenta também legal. Imagina que você estivesse lá na empresa naquele momento, tá certo? Então imagina que você está lá na empresa naquele momento e que você precisa daquela vaga. Então você vai precisar se doar ao máximo, né? É tipo aquela coisa mesmo, é você vender seu peixe mesmo, tá certo? Então a gente está sempre sendo observado, tá bom? Imagina que aquele entrevistador manda você levantar, né? E aí você não tá com a roupa bem adequada. Então assim, imagina que você tá lá na empresa presencialmente, tá certo? E aí vai dar tudo certo no final, tá bom? Alguma dúvida até o momento? Querem fazer alguma pergunta? Querem trazer alguma informação? Fiquem à vontade, tá?
E aí, deu para compreender, gente? Ficou alguma dúvida? Podem falar, fiquem à vontade, viu? Aqui, na verdade, aqui é uma troca, né? Aqui é uma troca, a gente vai sempre ali conversando, tá certo? Assim, não é dúvida, né? Eu, esses dias, recebi uma ligação e era sobre entrevista. No caso, a gente acha que às vezes realmente algum banco, algum querendo pegar dados e às vezes a gente acaba falando ignorante. Realmente a gente precisa prestar atenção em certas ligações, porque uma coisa que eu realmente achava que nem ia ligar, nada ligou, passou muito tempo para ligar e eu realmente falei ignorante no começo, e depois eu pedi desculpa, tudo bem, e acaba a gente se queimando. Exatamente, Rayane, exatamente. Olha aí, tá vendo? Rayane já passou, né, por essa experiência aí, né? Realmente, às vezes, né, nem todos os dias a gente tá no momento legal, né, da gente, né? Então chega um momento do dia da gente que a gente já tá irritado com alguma situação, mas a gente tem que procurar não assim, não misturar as coisas, né? Até porque, assim, como eu falei ontem, tem empresas, às vezes, que passam muito tempo sem entrar em contato com aquele candidato. E aí, às vezes, você nem lembrava mais, né, que você tinha botado o currículo naquela empresa, ou que alguém tivesse te indicado, porque às vezes acontece de alguém indicar, né, dizer, olha, porque às vezes a empresa diz, olha, fulano, surgiu uma vaga assim, você tem alguém para você indicar e tal. E aí a pessoa indica, avisa a gente, mas às vezes passa tanto tempo que a gente nem lembra mais. Então a gente realmente tem que tomar cuidado, né, como a gente vai se comportar no telefone, o que a gente vai falar, a forma como a gente vai se expressar, o comportamento da gente, tudo isso envolve muito, né? Porque é aquela coisa, se você faz isso antes, imagina o que é que você vai fazer depois que você for contratado, entendeu? Então acho que o comportamento da gente é fundamental, não só no processo seletivo, mas no decorrer da sua carreira mesmo. Não é porque você já entrou lá na empresa que você acha que vai fazer o que quer. Não é bem assim. Toda empresa tem suas regras, né? Se você também quer ser um profissional, quer crescer profissionalmente até naquela empresa, porque a gente sabe que tem muitas empresas que dão muitas oportunidades. Então, se você está numa empresa que te dá muita oportunidade, então por que não a gente segurar a oportunidade, né? E crescer junto com a empresa? Por que não? Né? O que a gente não pode não porque fulano faz, eu vou fazer também. Não é bem assim. Peraí, deixa eu... Olá, Taliane, bom dia. A gente tá aqui falando da questão de entrevista, tá bom? Bom dia. Bom dia. Pronto, então é isso mesmo, gente. É o que Rayane falou mesmo, tá certo? Eu acho, Maria Luciana, você queria falar alguma coisa? Que eu vi que você abriu o microfone. Ou Tailane, quer falar alguma coisa referente à entrevista? Você já passou por entrevista, Tailane? Não, eu quero. Pronto. Uma vez. Até agora. Certo. Olha aí, Tailane já passou, não foi? Por uma entrevista. E aí, como foi, Tailane? Conta aí um pouquinho. Na época eu tinha experiência. Tinha uns 16 anos. Ah, não foi tão boa, né? Foi péssimo. Mas tudo, na verdade, é uma experiência, né? A gente vai sempre ali buscando, né, conhecimento, e isso aí é muito bom, né? Não é porque, assim, não deu certo na primeira que a gente vai desistir, não. Tem que tentar outras vezes, né? Eu mesmo, particularmente, logo quando eu era mais jovem também, né, não estava ainda nem na faculdade, eu realmente passei, eu acho que umas 4 ou 5 vezes naquela mesma empresa, para a mesma vaga, na parte do processo seletivo, né? E às vezes batia aquele desânimo. Eu pensava às vezes em desistir, mas aí eu dizia não. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que correr atrás, que o meu objetivo era justamente o quê? Era fazer minha faculdade, né? De ter, visando algo melhor lá na frente. Então, assim, eu sabia que a concorrência era muito grande, a exigência também, e hoje a exigência está bem maior, né?
E aí depois de tanta insistência, né, eu não sei se a empresa já estava olhando assim para me dizer, poxa, essa daí é insistente mesmo, né, vamos dar oportunidade logo para ela. Mas enfim, eu insisti e foi muito bom, consegui, passei um bom tempo na empresa, né, e aí eu só saí, na verdade, porque eu pedi, né, pedi para sair para poder concluir a faculdade, porque não estava dando mais para conciliar. Mas aquela coisa, eu procurei fazer a minha parte. Então, se eu sabia que a minha atividade era aquela ali, que eu fui contratada para aquilo ali, então por que eu vou fazer diferente, né? E assim, eu agradeço muito as oportunidades, os nãos que a gente recebe. Eu costumo dizer que o não a gente já tem. A gente vai correr atrás do sim, né? Por mais difícil às vezes que seja, mas às vezes a gente consegue. Se não foi aquela, vai ser em outra. Se não foi naquela outra, a gente vai continuar persistindo. O que a gente não pode é desistir, tá certo? Então, existem vários tipos de entrevistas, mas a gente só destacou apenas algumas que são mais utilizadas, tá bom? E aqui a gente traz algumas dicas para vocês se saírem bem nas entrevistas. A primeira coisa, preparação começa justamente por onde? Pelo currículo. Então, preparar um bom currículo é de vocês, tá certo? Pesquisar informações também sobre a empresa e aquele cargo sempre é interessante, porque se você for para aquela entrevista e aí o entrevistador te perguntar alguma coisa referente à empresa, né, você vai saber mais ou menos o que falar, tá certo? As primeiras impressões importam muito também. Procurem falar sobre o seu desenvolvimento profissional, tá certo? E se for o primeiro emprego, fale sobre o que você já fez, como por exemplo cursos, capacitações, as qualificações de vocês. Procure estudar as perguntas mais comuns, que são os interesses de vocês, a carreira, o lado pessoal também. E procurar utilizar o método START, né, que é para contar sobre a sua trajetória, ou seja, a situação de vocês, a tarefa que vocês faziam, as ações e o resultado, tá certo? E uma das principais perguntas que mais sai assim em entrevista é o quê? Fale sobre você, né? Nossa, quando a gente já diz assim, fala um pouquinho sobre você, será que vocês conseguiriam falar? Se eu perguntasse agora, fale um pouco sobre vocês, vocês iriam conseguir falar para mim um pouquinho sobre cada um de vocês? Oi, Analice, abriu o microfone e tirou, não foi? Pode falar. E assim, eu sei me expressar, consigo falar com o cliente, por exemplo. Também consigo computador, celular. Isso já seria como um ponto positivo para mim? Isso, exatamente. Você disse que você sabe se expressar bem, né? É porque cortou um pouquinho. Você sabe se expressar bem, você consegue lidar com o público, é isso? Isso. É porque como eu tenho um empreendedorismo já também, estou abrindo ainda no Instagram, eu consigo postar conteúdo, consigo me comunicar com os clientes. Que maravilha, Analice. Depois divulga, tá? Divulga lá no grupo, tá certo? O teu trabalho. Até porque, assim, é aquela coisa. A gente vai falar, acho que a gente vai falar sobre empreendedorismo amanhã. Até porque é aquela coisa, né? Para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho, a gente realmente precisa estar divulgando, né? Porque as pessoas estão sempre em busca também de coisas novas, não é isso? Eu mesma vou em busca muito de coisas novas também. Eu sou muito curiosa, eu costumo dizer que eu sou curiosa. Mas é isso. Isso, de fato, seria também um ponto positivo também para você. Outras perguntas que normalmente saem nas entrevistas é quais são seus pontos fortes e fracos, ou seja, qual é o seu ponto positivo, qual é o seu ponto negativo. Foi o que a gente falou, não sei se vocês lembram ontem, na questão do planejamento de vida de vocês. Vocês se autoanalisar. Nossa, qual seria meu ponto positivo, qual seria meu ponto negativo? Se vocês tiverem essa dificuldade, vocês podem perguntar a um amigo, a um parente, porque pode ser que eles também tenham uma outra visão, porque às vezes tem coisas que alguém chega, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes, da pessoa chegar e dizer, poxa Rita, tu é assim, 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 e eu, será que eu sou assim mesmo? Então às vezes a gente não vê a gente dessa forma, mas quem está de fora vê, né? Então quem mora com a gente vê de uma forma, quem está de fora vê de outra forma, então isso seria muito interessante também, tá bom? Vocês pegaram a opinião das pessoas.
Outra pergunta é, por que você quer esse trabalho e por que devemos contratar você? Aí vem a questão do marketing, né? Você aprender a vender seu peixe, você dizer, mostrar para aquela empresa e dizer para aquela empresa por que aquela empresa deve te contratar, o que é que você tem de diferencial para aquela empresa, o que é que você tem que o outro candidato não tem, né? O que é que você pode contribuir com a empresa, né? Não só para o crescimento da empresa, mas para o seu crescimento também, tanto pessoal como profissional. Por que você quer tanto esse trabalho, né? Outra pergunta que também sai muito é como você se vê daqui a 5 anos, né? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a empresa também está questionando, não é só teu lado pessoal não, tá? É o teu lado profissional. Porque imagina, você está dentro da empresa, você entrou na empresa, vamos dizer, uns 2 anos mais ou menos, está lá na empresa. E aí, daqui a 5 anos, como é que você se vê? Né? Você se vê em um cargo maior, você se vê já cursando uma faculdade, fazendo outro curso, se qualificando cada vez mais. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Né? Tanto no teu lado pessoal como no teu lado profissional também, tá? Por que você saiu do último emprego? Essa pergunta, gente, eu sempre costumo dizer o seguinte: evitem o máximo falar mal da empresa anterior, tá? Porque não é legal, tá certo? Então sempre é bom você falar outras coisas, outras questões que te levaram a sair dali, tá bom? Mas evitem o máximo, tá certo? Porque realmente não é legal a gente falar mal da empresa que a gente passou, até porque a gente não sabe o amanhã, né? Pode ser que a gente precise novamente daquela empresa, né? E aí aquela empresa pode receber a gente novamente de braços abertos, tá certo? Outra pergunta: qual a sua pretensão salarial? Eu costumo dizer o seguinte, que nessa parte de pretensão salarial, se você não sabe o valor o salário, no caso, que aquele cargo vai estar te ofertando, te oferecendo, você pode dizer simplesmente assim: não, eu quero um salário que seja compatível com o mercado, certo? Porque imagina, você sabe, você é consciente de que aquela vaga é para você receber, vamos dizer, um salário mínimo. Aí você chega e fala: minha pretensão salarial é de 5 mil reais. Então aquela vaga não vai servir para você, porque se você quer, sua pretensão salarial é de 5 mil ou mais de 5 mil reais, e você tem a consciência de que aquela vaga é com um valor bem abaixo, né? Então não é legal. Então você simplesmente diz: não, que seja um valor, um salário que seja compatível com o mercado, tá certo? Ou então, se vocês souberem de fato o valor e vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade, tá certo? E a outra, como você também trabalha sob pressão, tá certo? É uma das perguntas também que normalmente são feitas, tá certo? Bom, até então, alguma dúvida sobre entrevista de emprego? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou tá tranquilo? Você está dando para compreender direitinho? Tá tranquilo. Ok. Eu tô vendo que o resto do pessoal tá tão calado, né? Carla, Crislaine, eu acho que a Adriana também, Fernanda, Juliana, né? Nascimento. Tem também Maria. Não, Maria também às vezes fala um pouquinho, né? Tem Rayane também. Vocês fiquem à vontade, viu, gente? Podem falar aí à vontade, não fiquem com dúvidas não guardem dúvidas para vocês, tá certo? A gente agora vai partir para a parte de dinâmica em grupo, tá certo? E aí, a dinâmica, qual é a função da dinâmica em grupo no processo seletivo? Então, a dinâmica em grupo, ela é uma das ferramentas de avaliação do candidato ou candidata para a vaga de emprego, ou seja, é onde vai revelar muito sobre o comportamento de cada indivíduo, né? E aí não se resume apenas em uma etapa aleatória do processo seletivo, não. Ele é baseado também em testes psicológicos, e aí nesse sentido, sua elaboração parte também por especialistas em comportamento humano, tá certo? Então, assim, por mais lúdico que seja, eles são verdadeiramente capazes de revelar traços importantes da personalidade de cada indivíduo, tá certo? E aí a finalidade da dinâmica em grupo é o quê? Desenvolver um processo coletivo, né, de discussão e reflexão,
ampliar também o conhecimento individual, o conhecimento coletivo, e daí enriquecer um pouquinho o potencial e o conhecimento, né? E também possibilita a criação, a formação, transformação e conhecimento, onde os participantes são sujeitos na sua elaboração e também na sua execução, tá? E aqui a gente traz um pouquinho para vocês alguns tipos de dinâmica. Tem a dinâmica, que é a técnica quebra-gelo, né? Que essa técnica, ela ajuda a tirar as tensões do grupo, né? A quebrar a seriedade do grupo e procura também aproximar mais as pessoas. E exemplo disso tipo, eles podem pedir para vocês falar sobre os interesses pessoais, as competências, as características importantes. E aí uma observação, tá, gente? Não falar sobre a trajetória profissional, tá? Porque vai ter um momento para isso. Então, tudo se tem um momento, tá certo? Então, é bom o que eles perguntarem, o que eles pedirem, vocês fazerem o que eles pedirem. Cuidado com o excesso, porque às vezes a gente se excede demais, tá certo? Às vezes a gente pergunta uma coisa, o outro já responde com 2, 3, 4 respostas. Então, é bom responder apenas e fazer aquilo que realmente eles estão solicitando, tá? Tem também a técnica de apresentação. Essa técnica de apresentação, o intuito é justamente apresentar-se uns aos outros, abordando questões como quem sou, né? Quem sou eu, né? De onde venho, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, um sonho, o que eu sinto, o que eu penso. É importante desenvolver um clima também de confiança, né? Confiança e descontração. E exemplo disso é um diálogo verdadeiro, simples e contextualizado, tá certo? Então, isso aqui é um tipo de dinâmica que muitas pessoas eu acredito que já participaram, eu mesmo já participei, né? Onde é você falar realmente de você um pouquinho, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu, o que você gosta, o que você... qual é o teu sonho, você mora onde, com quem você mora, é falar um pouquinho de vocês, tá certo? Tem também a técnica de integração, que é onde vai permitir analisar o comportamento pessoal e do grupo a partir de exercícios bem específicos, que daí vai possibilitar partilhar aspectos mais profundos nas relações interpessoais do grupo. E aí tem um objetivo, qual é o objetivo? É trabalhar a interação, a comunicação, encontros e desencontros do grupo como um todo, né? E aí por isso que vai ajudar a vocês ser vistos pelos outros no aspecto de interação do grupo pessoal. Então normalmente são feitos o quê? Divisão de grupos, de subgrupos para a resolução de uma problemática. Ou seja, vamos dizer que tenha 20 pessoas naquele local ali, fazendo ali aquela dinâmica, e aí ele vai dividir em subgrupos, né? Vai dar uma problemática para que vocês possam buscar a resolução daquele problema, tá certo? Então ele vai dar uma problemática e aquele grupo, aquele coletivo, vai procurar resolver aquele problema, tá certo? Algumas dicas para você se sair bem na entrevista primeira coisa, se preparar, evitar excessos, né? Como eu falei, aprender a se vender, que aí vem a parte do marketing, que a gente vai falar depois, e procurar também ser ético, tá certo? Dúvidas sobre a questão da dinâmica em grupo? Alguém de vocês já participou de alguma dinâmica ou de algum tipo dessa dinâmica que a gente falou aqui, que a gente citou? Ninguém nunca passou por dinâmica em grupo? Vocês que disseram que já participaram de entrevista. Não. Certo, Maria Anunciada disse não. Porque sempre foi comunicação. A maioria das empresas hoje é muito raro contratar assim. A maioria é alguém que já trabalha lá e quando tem uma vaga, indica uma pessoa. E a pessoa já vai direto para trabalhar comigo. Foi assim. E é onde eu trabalhava na Habibs. Tem gente que trabalha 5 pessoas da família, porque um indica o outro e nunca tem alguém fora. E há muita gente que ela entrega currículo, como eu trabalhava de frente, atendendo cliente, chegando de classe empregada, querendo entregar o currículo. Entende? Para quê? Para entregar o currículo, aí ela entregava. A gerente lá pegava o currículo, botava lá em qualquer canto, pegava qualquer logo, mandava fazer
joga fora. Quando entrega, é o quê? Currículo eu digo, olha, não entrega não, porque você está perdendo seu tempo. Agora, nem olhar, vou pegar e jogar fora, porque é a questão da comunicação. Bom, porque a pessoa tem um trabalho no seu currículo de gastar passagem, de ir. Às vezes nem vai com passagem, vai a pé, então vai a pé, volta de ônibus, porque não tem dinheiro para a pessoa pegar o currículo da outra pessoa. A pessoa pagou o trabalho para fazer, para jogar fora, eu acho injusto. Então, eu nunca participei de nada. Todos os meus trabalhos que eu arrumei, sempre foi alguém que me indicou. Entendi. Realmente é bem complicado, né? Essa questão aí de pegar e sair jogando, né? O currículo do outro, né? É muito complicado mesmo. Quem mais? Alguém participou de algum? Quem já participou de entrevista? Já participou também de dinâmica? Não, né? Tá certo então. Então vamos lá. Então a gente vai falar a questão de marketing, tá? Marketing, primeira coisa que a gente precisa saber o que é o marketing, né? Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer necessidades de um público-alvo com rendibilidade, certo? Aí tem essas 3 imagens. Eu gostaria que vocês observassem essas imagens e me dissessem o que é que vocês veem nessas imagens. Uma coca, um bombril e sandália. Certo. Quem mais? Dois copos de refrigerante, uma palha de aço, 3 patinelas. Certo. Quem foi que falou? Maria. Certo. Quem foi a outra pessoa? Rayane, certo. Mais alguém gostaria de falar? O que é que vocês veem nessas imagens? O povo tá saindo. Certo, tudo bem então. Então vamos lá. Então vamos continuar. De fato, vê só. Quando a gente olha assim para essas imagens, a gente imagina o quê? Como alguém falou, né? Acho que foi Rayane que disse, né? Que foi Coca-Cola, bombril e sandálias, não foi isso? Bom, Isso. pronto. E Maria Anunciada disse que seria 2 copos de refrigerante, lã de aço e sandália. Bom, quando a gente já imagina, assim, que a gente já vê a imagem, a gente já imagina de fato ser Coca-Cola, né? Por que Coca-Cola? A gente já vai para a parte do marketing, tá? Porque assim, a gente já associa o nome ao produto, certo? Então, a Coca-Cola, na verdade, ela já tem aquele nome dela, né? Onde todo mundo já conhece, é o marketing dela. E aí a gente acaba associando a marca ao produto. Ali poderia ser o quê? Ali poderia ser Pepsi-Cola, poderia ser Skin Cola, poderia ser qualquer outro tipo de refrigerante, mas a gente já imagina ser Coca-Cola, né? E a gente já tem uma mania de, por exemplo, a gente vai comer uma pizza, aí quer alguma coisa para beber? Quero Coca-Cola, né? A gente já bota logo a marca de frente, né? Porque a gente já associou o nome ao produto, certo? Mas aqui, na verdade, são 2 copos de refrigerante. Porque a gente não sabe de fato qual seria a marca desse refrigerante. Mas a gente já associou quando a gente viu a cor do refrigerante. Se tivesse laranjinha aqui, a gente ia imaginar que seria o quê? Fanta. Mas poderia ser qualquer outro refrigerante, né? Poderia ser Frevo, poderia ser... Não, poderia ser... Se fosse... Oi? Por isso que eu falei, 2 copos de refrigerante. E lã de aço. Porque geralmente quem vê bombril, fala bombril. Bombril é marca também, né? Pode ser a Solano, pode ser qualquer outra. Isso, exatamente. Bombril é o quê? Uma marca. Que a gente, quando vai no supermercado, a gente faz o quê? Vamos comprar o Bombril, né? A gente não fala Solan, porque a Solan também é uma lã de aço, né? É uma marca de uma lã de aço. Mas na verdade a gente faz o quê? Eu vou comprar logo o Bombril, né? E tu vai logo atrás de Bombril. Quando você
vai comprar, você não pega nem a marca do Bombril, você pega outra marca, não é isso? Mas é por conta da questão do próprio nome, mas na verdade é lã de aço. E na parte das sandálias também, a gente já imagina que poderia ser o quê? Havaianas. Por quê? É um nome que já está bem reconhecido no mercado, todo mundo já conhece, mas poderia ser do pé, poderia ser qualquer outra marca, mas a gente já imagina ser Havaianas, entendeu? Então assim, a gente justamente associa a marca ao produto, mas na verdade aqui é o quê? 2 copos de refrigerante, a lã de aço e as sandálias, independente da marca, porque aqui a gente não está falando da marca, a gente está falando da questão do produto. A marca realmente é a questão do próprio marketing, porque a marca ela já está muito bem reconhecida, né? Muito bem conhecida aí no mercado, tá certo? E aí aqui a gente traz o marketing pessoal, é justamente uma estratégia usada para poder fortalecer a imagem e a reputação de um profissional, por meio da promoção pessoal. E nesse momento o indivíduo ele deve exaltar as habilidades, as experiências e a inovação. E o objetivo é construir argumentos para a própria contratação ou até mesmo atrair a atenção para o seu trabalho. Então, marketing pessoal não se trata apenas da aparência, mas também da postura, do comportamento, né, de forma constante e coerente. Aí eu trago para vocês mais 2 imagens. Para vocês, que imagens são essas? O que é que mostra para vocês aí? E aí, quem sabe Esse que aqui é é Michael Jackson. O outro não sei. Michael Jackson e Carmen Miranda. Certo. Michael Jackson e Carmen Miranda. Olha aí. Vamos de novo jogar para o marketing, né? De fato, a gente quando olha para a imagem, essa primeira imagem, a gente pode imaginar, eita, esse é Michael Jackson. Mas será que de fato é Michael Jackson? Né? Pode ser alguém vestido de Michael Jackson. Ou não, né? Poderia ser alguém vestido de Michael Jackson para ele poder atrair o público dele. Quantas pessoas a gente não vê nas ruas vestido, né, de algum personagem ali, representando, né, um personagem, né, para ele poder atrair a atenção do público, né? Então aqui, de fato, a gente não sabe de fato se realmente é Michael Jackson ou não. Pode ser um cover, pode ser alguém vestido de Michael Jackson, mas ele está fazendo o marketing dele, né? Ele está atraindo a atenção para o público, atraindo a atenção do público para ele. E aqui de fato é Carmen Miranda, onde a gente já imagina, né, uma mulher com a cesta de frutas na cabeça, né? E normalmente a gente vê muito no carnaval. Se você chegasse no carnaval e ver alguém com uma cesta cheia de frutas na cabeça, a gente já vai imaginar quem? Carmen Miranda. A gente vai associar a pessoa, né? Então é o marketing, é o nome que a pessoa também já fez, né? Do mesmo jeito, se essa pessoa está vestida de Michael Jackson, você já imagina, eita, é Michael Jackson todinho. Parece com Michael Jackson, porque a gente já associou também. Do mesmo jeito foi o anterior, a gente associou a marca ao produto e aqui a gente também está associando o nome, né, à própria pessoa, tá certo? Deu para compreender essa questão da questão do próprio marketing? Deu sim. Deu, né? Pronto. Não é difícil não, tá? Então, marketing pessoal, aí onde vem algumas perguntas, uma pergunta na verdade. Dificuldade em falar sobre si e como enfrentar essa dificuldade? A primeira coisa é a gente buscar o autoconhecimento, né? A melhor coisa é você se conhecer. Porque para poder você falar de si próprio, você precisa se conhecer. Então, como é que você vai fazer o seu marketing se você mesmo não se conhece, né? E outra coisa é vocês procurar treinar um pouco sobre isso. Então, perguntar aos amigos e aos familiares, aquilo que eu falei logo lá no início, os pontos positivos e os pontos negativos, e ver se esses pontos que eles falam condiz de fato com a sua realidade ou não. E aí vocês vão procurar refletir um pouco sobre isso e procurar melhorar também, né? Então assim, eu trouxe esse exemplo aqui, procurar usar uma palavra que tenha definição de efeito. Por exemplo, você vai numa entrevista, ao invés de você dizer meu ponto positivo, sou uma pessoa que fala muito. Ao invés de você usar essa expressão, você pode dizer, sou uma pessoa comunicativa. Entendeu? Então, sempre bom ajustar também a forma como a gente vai também falar, tá certo? Dicas para vocês melhorar o marketing pessoal de vocês. Primeira coisa, investir em qualificação, tá? Como eu falei logo lá na frente,
O mercado está cada vez mais competitivo e está exigente demais. Então, quanto mais vocês se qualificarem, é melhor para vocês também, tá? Porque, quero que não, é um diferencial, tá certo? Ficar antenado o que acontece no mundo, tá bom? Por quê? Porque naquele momento também que você passou por alguma entrevista, eles podem te perguntar o que está acontecendo na atualidade. E se você não tiver antenado o que está acontecendo, você não vai saber responder, tá certo? Cuidar um pouquinho da aparência também de vocês, procurar cuidar da sua imagem, trajes adequados, ter uma imagem virtual também adequada, tá certo? Respeitar também as diferenças, reflita sobre suas paixões, procure seguir pessoas que possam inspirar vocês, tá certo? Procurar ser autêntico, atenção à comunicação não verbal e, por fim, melhorar um pouquinho a questão da oratória, tá? Então, a gente traz também a questão do marketing profissional e digital. Mas antes da gente trazer essa questão, eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida com relação à questão do marketing pessoal e profissional? Eu não. Adriana, tem alguma dúvida? Fernanda, Analice, Carla, Crislaine? Não tem alguma não. Ficou bem explicado para a senhora, passou pra gente. Pronto, então tá certo. Então a gente vai seguindo aqui, tá? Então, marketing profissional e digital. A gente sabe que vamos trazer agora a questão das redes sociais. A gente sabe que a tecnologia está cada vez mais avançada, né? E a tendência é avançar cada vez mais e a gente precisa, na verdade, nos reinventar, né? Então, as redes sociais, né? O marketing profissional nas redes sociais, ele é muito importante para que seus potenciais clientes e os supervisores possam te encontrar com mais facilidade, né? Então, procurem atualizar todos os perfis de vocês e manter também uma postura profissional, tá, pessoal? E quando se fala em redes sociais, automaticamente a gente já imagina o quê? Facebook, Twitter, Instagram, mas existem outros tipos de redes sociais, né? Então, é possível também conseguir muitos contatos profissionais durante toda a sua vida. Então, portanto, procure criar uma conta e colocar o máximo de informações a respeito do seu trabalho. Eu costumo dizer que não é bom a gente misturar o pessoal com o profissional na rede social, tá? Até porque o cliente, ele vai querer saber do teu trabalho, né? E não do teu lado pessoal. Então, não é bom a gente misturar. Por exemplo, no Instagram, se você tem uma conta pessoal, então não é bom você misturar com o seu profissional, tá certo? Então, assim, sempre é bom vocês rever essa questão aí. Se vocês têm uma conta de vocês aí, profissional, por exemplo, é bom não colocar nada pessoal nele. Posta somente o que você trabalha, divulga o teu trabalho e manter uma postura profissional também. E muitas empresas, inclusive, elas, quando você vai para uma entrevista, elas também às vezes estão até perguntando, inclusive, se você tem redes sociais, tá? Então, assim, você pode até não dizer, que se você disser, não tenho, mas pode ser que depois eles procurem e eles encontrem alguma coisa. Então, assim, tem que ficar atenado a essa questão, porque hoje em dia a questão da rede social tá aí, a gente sabe que tá bombando, né, essa questão de internet, a tecnologia está cada vez mais avançada. Então, se vocês têm redes sociais, então procure botar até uma postura um pouco mais profissional, tá certo? E não misturar pessoal do profissional, tá bom? E se vocês forem passar por alguma empresa e perguntarem se você tem rede social, você tiver de fato, você diz que você tem, né? E aí você vai repassar a sua rede que seja profissional, tá certo? E aí vem o marketing digital, né? O marketing digital, ela é a promoção de produtos ou marcas por meio de mídias digitais. Ele é uma das principais maneiras que as empresas têm para se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo. Então, as maneiras de fazer com que isso aconteça, elas sofrem muitas mudanças, quase que diariamente, né? Então, atualmente, é impossível falar de marketing e ignorar
que a maior parte da população mundial está conectada à internet e fazem compras online, né? Muita gente atualmente está fazendo muitas compras online, até mesmo facilita, né? Facilita o tempo, né? Para que ela não precise ter que sair de casa para ir comprar, se tem tudo pela internet. Então ela vai economizar inclusive até o tempo dela mesma. Então a gente sabe que o mundo está conectado aí com a internet, não é isso? Então é por isso que o marketing digital é a principal forma de fazer e conceituar o marketing nos dias de hoje. Então o termo é usado para resumir todos os seus esforços no marketing no ambiente online. Então, usando canais digitais como blogs, sites, mídias sociais, e-mails, as empresas procuram solucionar os desejos dos próprios clientes mesmo. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas tem muitas empresas que, ao invés de você entregar o currículo pessoalmente, você pode colocar o currículo no próprio site da empresa, né? Então, muitas empresas já estão fazendo isso. Ao invés de você ir lá e entregar pessoalmente, está sendo tudo digital, gente. Entendeu? Então, a tecnologia está aí, cada vez mais avançada, as pessoas estão cada vez mais se reinventando. A gente sabe que com essa pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e precisam se reinventar e estão trabalhando em casa. Estão trabalhando virtualmente, né? Online, tá certo? Então é bom se atenar a essas questões, tá certo? A forma como você se comunica também com o seu público, até mesmo nas redes sociais, tá certo? O que você vai apresentar para o seu público também. As vantagens do marketing digital é o quê? Quais são as vantagens? Uma das vantagens é a interatividade, né? Porque uma das principais razões pelas quais o marketing digital é cada vez mais adotado em relação aos canais tradicionais é a questão da própria interatividade, porque a interatividade com o público, como você lida com o público, como é que você conversa com o seu público, como é que você vai enganjar o seu público, né? O foco não está mais no produto não, tá? O foco também está na experiência do usuário em sua jornada de compra. Então as empresas fazem campanhas, fazem publicações, procuram fazer ações, né? E assim é necessário também cada vez mais melhorar a maneira de você falar com a sua audiência do público ali. Outra vantagem é o direcionamento, porque muitas pessoas podem até pensar, nossa, vou conseguir falar com o máximo de pessoas possível. De fato, realmente, você consegue falar, né, com muitas pessoas ao mesmo tempo pela internet, né? Mas assim, um dos grandes diferenciais do marketing online é que as empresas, elas conseguem agora fazer ações para atrair e conquistar também as pessoas certas, né? Elas jogam o marketing delas ali, né? Ou seja, aquelas que realmente têm um perfil ideal para consumir o produto daquela empresa, né? Porque a gente sabe que as pessoas também não estão em busca somente de um produto de qualidade, mas além do produto de qualidade tem que verificar também quanto custa aquele produto, né? O que aquele produto tem que o outro não tem. Vocês têm que procurar trazer um diferencial, tá certo? A promoção pessoal, né? Na questão como fazer marketing digital. Como é que eu posso fazer um marketing digital? A primeira coisa é construir uma estratégia de marketing digital focada em resultados. A segunda, ter um objetivo claro. Você precisa ter um objetivo do que você de fato está querendo fazer, que você está querendo enganjar o seu público. E o objetivo principal deve ser mensurável e também que ele possa ser um objetivo real. Procure investir em publicidade, tá certo? Então procure publicizar o produto de vocês, o que vocês querem de fato trabalhar, o que vocês querem vender. Investir em marketing de conteúdo, né, que pode ser uma estratégia que vai contribuir fortemente com a venda de cada um de vocês. E como é que você pode verificar os resultados dessa estratégia do marketing digital? Você pode verificar pelo site, através de redes sociais, plataformas de e-mail, plataformas de mídias, né? Que vocês também podem estar verificando os resultados da estratégia de vocês, tá certo? Bom, pessoal, alguma dúvida até o momento? Será que ficou claro para vocês? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Oi, Fernanda. Ficou tudo claro, tudo ok. Agora tem uma dúvida com relação à ordem, já que eu não participei da oficina, gostaria de saber se vocês disponibilizam o slide
Sim, vamos Ela disponibilizar. me dá uma lida no que eu tava falando ontem. Pronto, sim, nós vamos disponibilizar sim, tá certo? Mas aí eu só disponibilizo quando a gente termina toda a oficina, né? Porque aí a gente, cada dia é um conteúdo diferente. Aí quando for, acho que acredito que lá para sexta ou sábado, eu vou ver um dia direitinho, porque eu vou organizar os slides. E aí eu coloco para vocês lá no grupo, tá certo? Inclusive o plano de vida também, eu vou colocar para vocês poderem responder com mais calma e depois vocês devolvem ele respondido, tá certo? Vocês podem até mandar no privado, sem problema. Certo, obrigada. Por nada. Pronto, pessoal, chegamos no final, tá certo? Amanhã a gente vai trazer a questão do empreendedorismo, tá certo? E para que vocês possam, a gente vai falar mais sobre, vai ser só mais coisa de empreendedorismo, tá bom? E as dúvidas que forem surgindo, vocês podem estar perguntando. Se não quiser perguntar aqui, pode perguntar lá no grupo e a gente sabendo responder, a gente já repassa para vocês, tá certo? Adorei estar aqui com vocês, foi maravilhoso, tá bom? Obrigada, viu? Até amanhã. Tchau. Até, tchau. Obrigada. Por nada. Tchau. Até. Tchau. Até amanhã.